E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, amigos da Rádio Rio de Janeiro. Que Deus possa nos abençoar em mais um estudo do livro Nosso Lar. Amigos ouvintes, com muita alegria que retornamos aqui a fim de continuarmos o nosso estudo nessa obra maravilhosa, Nosso Lar, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito André Luiz. No último programa, nós estamos no 15º parágrafo do capítulo 4, né, em que André Luiz está sendo examinado o seu corpo, né, o seu corpo espiritual, né, que pela inferioridade ainda, como nós, né, ainda tem guarda as mesmas proporções do corpo em que nós nos vestimos temporariamente, o corpo de carne. Então ele está sendo examinado e foi foi comunicado a ele que ele veio desencarnou pelo suicídio, foi um suicida indireto. E ele ficou assustado com isso, ficou indignado, está sendo explicado a ele o porquê, esse motivo, né? E aí nós vamos, está sendo examinado e estão explicando o porquê desse suicídio indireto. E nós vamos continuar assim no 15º parágrafo, a leitura. E o Henrique de Luna, o médico que está examinando, fala assim: os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas, segundo os desígnios do Senhor, né? Então, esses órgãos do corpo nós temos o órgão digestivo ou digestório, nós temos o órgão cardiovascular, nós temos o órgão respiratório, reprodutor, urinário, nervoso, tegumentar, que é o da pele. Então, são incalculáveis reservas. O que é isso? Disponibilidade para que nós continuemos com ele na nossa evolução. A finalidade nossa de estarmos aqui é evoluir, quitar o nosso débito de consciência perante a lei, né? Evoluirmos no nosso sentimento, mas para isso nós precisamos desse corpo, dessa máquina, essa máquina maravilhosa que é o nosso corpo humano. E ele coloca isso aqui, né? Que nosso corpo possui essas incalculáveis reservas, né? Dando essa importância a ele. E ele continua: o meu amigo, no entanto, incluiu excelentes oportunidades, desperdiçando patrimônios preciosos da existência física, que nós já comentamos no último programa sobre isso, né? Os patrimônios preciosos em que esse corpo nos favorece. Nós fizemos uma comparação da situação do André Luiz com a situação do personagem Dimas, que está no livro Obreiros da Vida Eterna, que também desencarnou com uma situação muito precária no seu corpo somático, no seu corpo, pela cirrose hipertrófica, mas a situação dele não foi a mesma do André Luiz no sentido de ter sido suicídio indireto. Nós fizemos essa comparação. O André Luiz fica meio com ciúme, né? No livro Obreiros da Vida Eterna a gente pode constatar isso, porque ele fica indignado. Ele também não veio como suicida? Eu vim. Não, mas ele desgastou o corpo da irregularidade da alimentação, de tudo, pelo vida de sofrimento que ele teve e pelo bem que ele fazia ao próximo. Aí é diferente, né? Nós fizemos essa comparação. E aí ele fala assim, ele continua nesse parágrafo: a longa tarefa, isso, que lhe foi confiada pelos maiores da espiritualidade superior, foi reduzida a meras tentativas de trabalho que não se consumou. E como todos nós temos uma tarefa, seja ela de que importância for, todas elas são importantes. Como a Tereza colocou no último programa, há um médico, por exemplo claro, André Luiz, um médico vai lidar, um cirurgião, né? Eu fiz cirurgia de catarata algum tempo atrás. A importância da precisão. Nós somos espíritas, a gente já entra ali, né? A quantidade de espírito deve estar aqui, né? Ajudando as mãos daquele cirurgião. Quer dizer, a precisão, aquele corpo ali veio preparado para isso também, né? Um professor, né?
no meu modo de ver, no meu modo de pensar, minha opinião, é a profissão mais importante de todas, porque dela deriva as outras. Um professor, para lidar com os alunos, cada aluno é de um tipo, de um jeito, e então imagina o preparo que deve ter, né, que deve haver perante isso. Então é muito importante. Eu só vou ler, Tereza, aqui um trechinho que eu achei. Olha, é muito legal esse livro, é para evangelização. O nome do livro é o nome do livro, é Opúsculos. O nome do livro é assim, Opúsculos. É na psicografia do Francisco Cândido Xavier com o Valdo Vieira. E o espírito é o Casimiro Cunha. E tem um capítulo que é do Juca Lambisca. Tem até um livrinho. Tem um livrinho fininho, só da historinha do Juca Lambisca, né? Eles tiraram olha a importância, eles tiraram esse capítulo desse livro e fizeram um livrinho para evangelização das crianças. Juca Lambisca. E aí são versinhos que começam assim: meus filhos, não somos peixes e a comida não é isca. Isso é para mim, né, Tereza? Leiamos juntos a história do pobre Juca Lambisca. É o Casimiro Cunha, o espírito. O poema é grande, eu só vou ler um trechinho assim. Olha, ele começa: rabugento e malcriado, esperto como faísca, era um menino guloso, o nosso Juca Lambisca. Então ele já está dizendo o temperamento dele, rabugento e malcriado. Porque influencia diretamente, né? Nós já falamos isso. E aí, continua, mas lá no final ele fala assim: na escola, Juca furtava pastéis, bananas, pepinos, tomando à força a merenda das mãos dos outros meninos. Ainda tomava a merenda dos outros, quer dizer, olha o comportamento do espírito, né? Claro que isso é ditado para criança, mas nós sabemos, inclusive, que muitos, pela informação dos espíritos, que nas aulas de evangelização, só abrindo parênteses aqui, na casa espírita, né, e seja em qualquer denominação religiosa, né, em que tenha o ensinamento do evangelho para as crianças, muitos espíritos são trazidos ali a fim de aprenderem alguma coisa. Está o nível de entendimento deles ainda. Muitos espíritos adultos, vamos dizer assim, né, que tiveram certa cultura em outras áreas, mas que dentro da área religiosa não tiveram nenhuma religiosidade, né, vamos dizer assim, e são trazidos para a aula de evangelização infantil. Então a importância é muito grande, né, do preparo de quem vai fazer esse trabalho. Aí ele continua assim: espíritos benfeitores no lar em prece, ao seu lado, preveniam caridosos. Meu filho, tenha cuidado. Dizendo que ao nosso lado tem sempre espíritos tentando nos ajudar. Mas o nosso egoísmo, o nosso orgulho, que começa desde criança. A criança é uma criança, mas é um espírito velho que está ali encarnado. Não esqueçamos disso, né? Aí, no final é assim: um dia caiu doente e o doutor João do Sobrado receitou: esse garoto precisa comer regrado. Aí ele desencarnou, né? Aí o segundo capítulo é a volta do Juca. Aí ele acorda num campo lindo, ó, e acorda, aí o Juca está desencarnado, acorda num campo lindo e agora que não mais dorme, vê muita gente a sorrir por vê-lo de pança enorme. E aí ele continua: mas o Juca revoltado ergue os punhos pesadões, contra tudo e contra todos, a murros e pescoções, né? Aí ele continua, né? Vamos lá, continua. Eu vou lá no finalzinho, né? Aí ele vai reencarnar, né? Os amigos decidiram, assim como um grande povo, que o Juca, a fim de curar-se, devia nascer de novo. Ele continua com as mesmas vontades do outro lado, querendo comer mais. Porque nós vamos desencarnar, a única coisa que vai acontecer diferente, nós vamos ficar invisíveis. Para quem não vê os espíritos, mas nós vamos ser a mesma pessoa. A morte não vai nos mudar. Só vai nos mudar. A única coisa que vai nos mudar é a nossa vontade de mudar, né? Aí ele continua assim, né? Lambisca a dormir, coitado. Ele, tão forte mandão, renasceu muito pequeno, um simples bebê chorão. E para esquecer a gula, cresceu doente e magrinho. Só bebia caldo leve, sem feijão e sem tocinho. Então o final é esse. Já nasceu na dieta. Então é um ensinamento para todos nós, na medida do nosso, para nos ensinar a procurar o equilíbrio nas coisas, em tudo, né? E o nosso comportamento também. Aí continuando então.
o parágrafo. O Henrique continua falando com o André Luiz. Todo o aparelho gástrico foi destruído à custa de excessos de alimentação e bebidas alcoólicas, né? Aparentemente sem importância. Devorou-lhe a sífilis energias essenciais. Como vê, o suicídio é incontestável. Então, a gente pode deduzir também, no nosso raciocínio, que a grande maioria de nós também é suicida indireto por vários fatores. Isso aqui diferencia muito, né, Tereza, do completista. Sim. A gente pode fazer um antagonismo com esse espírito, que somos nós, né? Uma comparação, desculpa, antagonismo é um antagonismo, né? Mas nós podemos fazer uma comparação entre esse comportamento aqui e o do completista. O completista, a Tereza já comentou em algum programa passado sobre o completista. Ele está bem direcionado no livro Missionários da Luz. Capítulo 12. Capítulo 12, exatamente. Ela falou e está bem explicadinho ali o que é o completista. É aquele que cumpre as tarefas, né? Que foram propostas para ele na encarnação, porque às vezes as pessoas acham que o completista é aquele que sai da encarnação com uma idade avançada, e não é isso, porque às vezes você pode viver 90 anos no corpo físico e ser ladrão desde que nasceu até a hora da morte. Isso não é o completista. O completista é aquele que consegue cumprir no corpo tudo o que prometeu antes de reencarnar. Toda a programação que foi feita para ele, porque lá em Nosso Lar existe, aqui em Nosso Lar, né, existe um instituto que é um departamento de reencarnação. E quem explica isso para o André Luiz lá é o Manassés. É o espírito de Manassés que vai explicar que o completista é aquele, porque... E eles torcem, né? Com certeza, é muito grande o amparo do mundo espiritual para todos nós aqui encarnados. Eles torcem para que a gente consiga terminar a encarnação, pelo menos, vamos dizer assim, com 50% do que prometeu fazer, não é? O André Luiz, no caso dele, ficou muito a desejar por entrar no mundo espiritual na condição de um suicida inconsciente. E no livro, para fazer um aprendizado a mais sobre esse completista, informações a mais sobre esse estado de completista, essa situação, no livro Sexo e Destino também na psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito André Luiz, no capítulo 10, da segunda parte, tem o Instituto, eles estão relatando as condições de como funciona a instituição do homem. Do Almas Irmãs? Desculpa, Instituto Almas Irmãs, eu confundi com outra instituição. O Almas Irmãs, que trata da problemática, espírito com a problemática na área sexual. Deve ser grande esse departamento. E deve ser, né? Com muitos mãos. Então, ele relata aqui sobre esses espíritos, porque todos nós estamos reencarnados ligados a uma colônia e ligados a um instituto, ligados a um setor, e que planejou a nossa encarnação. Nossa encarnação foi planejada, muito bem planejada, da melhor maneira para que nós possamos aproveitar a estada aqui. E nós concordamos, hein? É que a Andresa falou agora, nós concordamos. E eu escutei há um tempo atrás uma palestra do Divaldo, em que ele disse que ele assinou um documento se comprometendo a fazer o que ele ia fazer. E fez, né? E tá, graças a Deus está fazendo. Esse documento eu não quero ver, não. Mas, e aí, nesse Instituto Almas Irmãs, né, é uma informação muito interessante. Ele diz assim, o instrutor fala para o André Luiz assim, ele diz, em apontamentos fiscalizados de quase 80 anos consecutivos, a média então eles pegaram 80 anos de encarnações que foram direcionadas a partir desse instituto. Então os apontamentos, tudo é anotado, né? Marco Antônio reencarnou no lugar tal, assim, está lá anotado. Tereza Cristina, assim, está lá anotado. Então, pegaram apontamentos de todas as encarnações e de 80 anos, durante 80 anos de reencarnações, né? Aí ele diz assim, que a média de irrepreensibilidade não excedia de 5 em 1000. A cada 1000 encarnações nesses 80 anos, 5 conseguiam ter irrepreensibilidade
no que prometeu, que é o completista. Sim. 5 em 1000. Então, como é difícil. O que quer dizer isso? É um vestibular muito complicado. Como é difícil? Como a necessidade da nossa luta diária contra o homem velho. Né? Vigilância. A vigilância. Antes da oração. Que é o que Jesus recomenda. Vigiai e orai. Não é vigiar a vida dos outros, é vigiar o nosso comportamento. Porque vigiar a vida dos outros, o comportamento do outro é muito fácil. Né? Eu digo isso, eu falo isso falando de mim mesmo em primeiro lugar, é claro. É muito mais fácil, mas o vigiar e orar tem a ver com isso aqui. Então esse percentual, essa estatística aqui, é de nos botar preocupados. Por quê? Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Será quando é que eu vou ter outra oportunidade de reencarnar? Quando? Né? A regeneração está aí na porta. Daqui a pouco nós vamos passar por ela. Né? O André Luiz fala aqui no início do livro, uma existência é um ato. Um século, um dia. E aí? Né? É muito preocupante. Mas vamos chegar lá, se Deus quiser. Então, continuando. Todo o aparelho gástrico foi destruído à custa de excessos de alimentação e bebidas alcoólicas. Aparentemente sem importância. Quer dizer, ele achava que não tinha problema. É o beber socialmente. É o beber e comer social. Não, só um golinho aqui que tem, só um pedacinho. E outra coisa, só um parágrafo aqui que a gente... Um parêntese, desculpa. Nós já comentamos anteriormente. É a criança que muitas vezes, para ficar bonitinha, a gente dá um golinho de vinho para ela. Um golinho de cerveja. A gente não sabe que espírito é aquele. A luta, às vezes, é um ébrio de uma encarnação que teve uma luta muito grande consigo mesmo e conseguiu largar a bebida. Nós temos a instituição do AA, os Alcoólatras Anônimos, que é uma instituição com certeza direcionada e atendida pelos bons espíritos que ajudam, faz um bem muito grande. Nós temos amigos no movimento espírita que conseguiram se livrar dessa situação do alcoolismo através do Alcoólatra Anônimo. Histórias de comover, histórias de heroísmo. E a pessoa consegue, e quando consegue aquilo, depois desencarna no plano espiritual, com certeza devem haver instituições semelhantes, similares, porque toda boa ideia aqui, ela vem do plano espiritual, né? E deve continuar esse tratamento lá também, porque a vontade vai continuar, não é? O desafio do AA é cada dia, é diário, né? Se você quer parar de beber, o problema... Se você não quer parar de beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. É o lema deles. É muito, muito legal isso, muito bonito. E aí continua o tratamento no plano espiritual, porque a vontade continua, a morte não muda ninguém, não é? No seu comportamento íntimo. E aí reencarna. Depois, quando reencarna, vem numa família para ser testado. Né? Porque a reencarnação nossa ela é planejada em situações para nós sermos testados, não é? Aquilo que a gente fala às vezes na nossa casa espírita. Como é que eu vou ter paciência se testar minha paciência se meu vizinho da frente é o Chico, o dos fundos é a Maria Tereza, o do lado é a Irmã Dulce e do outro é o Gandhi. Que eles vão ter que ter paciência comigo, porque já tem, não adianta, né? Aí tem aquele vizinho barulhento, aquele outro que a gente vai, né? Como é que nós vamos testar? Então, voltando aqui para a questão da bebida, aí reencarna. É o espírito. Aí vem aquela criança bonitinha e tal, toma um golinho, bota na chupeta, você não sabe se você está estimulando novamente aquele espírito que foi um ébrio de tantas existências, causou. A gente vê as tragédias que o alcoolismo causa. Então que vigiemos isso também, tá? É um parênteses que a gente precisa falar. E aí, sem importância, né? Só um golinho, só mais um pedacinho e tal. Como vê, o suicídio é incontestável, tá? Continuando. Meditei nos problemas dos caminhos humanos, refletindo nas oportunidades perdidas. Essa reflexão que ele está fazendo, com certeza ele já fez antes. Não é a primeira vez. Ele deve ter feito em outras existências essas reflexões. Elas são, né, como uma existência é um ato, como André Luiz, ele mesmo fala lá no início do livro, em outros atos, né, da vida eterna, vamos dizer assim, essa meditação é feita. E às vezes é feita na encarnação diariamente, mas a gente faz a meditação, aquela meditação que nós fazemos, muitas vezes são os espíritos bons tentando nos intuir o que a gente está fazendo, fazer um raciocínio, mas a gente volta a fazer a mesma coisa, que são os séculos de sombra, né, que os espíritos dizem, né? Então, ele está meditando. Na vida humana,
conseguia ajustar numerosas máscaras ao rosto, talhando-as conforme as situações, que é aquilo que nós falamos, não? Essa máscara da bondade que a gente põe às vezes, que não é real, né? Basta a situação se apresentar que ela se modifica, né? Nós temos aqui no Livro dos Espíritos, tá aqui, é aqui mesmo. É quando fala que muitas das vezes só basta um arranhãozinho para a gente mostrar a douradura de cobre. É só pisar no nosso calo, a gente mostra direitinho quem a gente é. É a pergunta 895, da perfeição moral. Kardec pergunta assim: postos de lado os defeitos e os vícios, acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? O interesse pessoal, né? Pode um homem possuir qualidades reais que levem o mundo a considerar o homem de bem, mas essas qualidades, enquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas, né? O verdadeiro desinteresse é coisa tão rara na Terra que, quando nos patenteia, todos admiram como se for um fenômeno. Então, ele diz assim: as qualidades morais são como um objeto de cobre, a douradura que não resiste à pedra de toque. Então, na realidade, às vezes não é conquista ainda. É só uma máscara. É uma máscara. É o que ele está falando. Muitas vezes é um treinamento, né, Tereza? É um esforço, mas né, que sucumbe à prova, às vezes. Né? Por isso que a gente tem que lembrar que a orientação era de Jesus, era essa, que seu falar e o seu proceder seja sim, sim, não, não. Que a gente não crie máscaras para certas situações em que a gente vive, porque os espíritos nos conhecem. Deus nos conhece, a gente está enganando só a nós mesmos. Até aqueles que convivem conosco, eles nos conhecem, eles sabem quem nós somos. Então, isso o André Luiz agora está começando a entender, depois dessa meditação que ele está fazendo, mais acurada, ele está começando a entender que ele só enganou a ele mesmo, a mais ninguém. Porque a gente pode ver isso, nós que temos filhos, como os filhos nos conhecem. A gente conhece os filhos, mas eles também nos conhecem. Todos aqueles que convivem conosco nos conhecem muito bem. Os nossos anjos de guarda, os nossos amigos protetores. Então, a gente, quando usa esse tipo de máscara, a gente está se enganando a si mesmo. E hoje em dia é muito interessante a gente ver o quanto as pessoas estão preocupadas com isso. Nas redes sociais, as pessoas se colocam em situações assim muito elegantes, todo mundo muito feliz, todo muito glamuroso, mas a gente está vendo, porque a gente conhece mais intimamente certas pessoas que postam isso, e a gente vê que é mais ou menos uma máscara que elas estão colocando. Na realidade, elas não são aquilo que elas estão apresentando. Elas querem enganar quem? Só elas mesmas, porque nós sabemos, infelizmente, que as pessoas estão deixando de viver o momento, às vezes especial, porque estão preocupadas no que vão postar para os outros verem. Infelizmente, é uma situação muito difícil e que talvez a gente se arrependa muito de fazer isso, porque a gente vai ver que desperdiçou oportunidade de verdadeiramente sentir o momento para ficar preocupado em fazer selfie e colocar coisas muito lindas para que todo mundo veja que a gente é muito feliz, como se felicidade estivesse atrelado a coisas, não é? Então, esse parágrafo, o André Luiz vem colocando para nós que é importante a gente ver se a gente está vivendo uma vida verdadeira ou se a gente está vivendo uma vida de ficção, uma vida de novela, uma vida de Facebook, de Instagram e de outras mídias. Que a gente se atente para isso, porque a nossa desencarnação vai ser a gente com a gente mesmo. Não tem Facebook, não tem Instagram, não tem público, não tem seguidores. O único que vai estar com você, com certeza, é o seu amigo espiritual, que cuidou da sua encarnação, te protegeu durante toda a tua existência. Ele com certeza vai estar te amparando, como a gente viu que Clarencio estava amparando. Então, meus companheiros, agradecemos a audiência
Que Deus possa abençoar a todos, as suas famílias, que possamos juntos continuar caminhando junto com essa doutrina bendita que ajuda a todos nós a melhorar o próprio comportamento, a saber para onde a gente está caminhando. Muito obrigado a todos, que Jesus os abençoe. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.